Abram suas Bíblias, meus irmãos, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vou tentar ser o mais breve que eu puder. Hoje nós temos Santa Ceia. Sei que as irmãs estão já nos preparativos do jantar, né? Quem sabe de repente eu aparecer de surpresa lá na sua casa. Então capricha aí. Eu gosto de bacalhau desfiado, tá? Já aviso. Com bastante azeite. Azeite está caro, né, gente? Com bastante azeite, hein? Nadando no azeite. Nadando no azeite. Lucas capítulo 2. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, meus irmãos, Senhor. A palavra será ministrada nesse momento, o Senhor, em primeiro lugar, me use para a tua glória, me use para o ensino da tua palavra e fale no coração dos meus irmãos nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, embora seja importante, o Natal está muito longe de ser uma noite em que nós estaremos ali dividindo a mesa e compartilhando um alimento. E, para muitos, até mesmo depois da ceia, compartilhando presentes, né? Trocas de presentes. Não há absolutamente mal algum nisso. Não há problema algum nisso. Você pode até dizer, mas as Escrituras não falam de, evidente, né? De Noel, de presente, de árvore, de comércio nessa data. É evidente que a Bíblia não fala, porque, meus irmãos, na verdade, o que a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito desta data, e é isso que hoje à noite deve permear todo o contexto dos acontecimentos da nossa casa, é a importância do nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Cristo, meus irmãos, ele é o concretizar da esperança que Deus trouxe ao coração do homem ainda na história do seu povo. Nós estamos hoje no 24º dia do nosso Café com Bíblia de Natal. Amanhã completaremos essa jornada, essa peregrinação, e seria, meus irmãos, muito fácil desenvolver 25 dias de um Café com Bíblia natalino, pegando tudo aquilo que o Novo Testamento fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, a respeito da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus, que evidentemente está ligado ao seu nascimento, porque sem o seu nascimento nada disso aconteceria. Né? Tudo aquilo que permeia a nossa salvação não estaria posta à mesa por Deus se Cristo não nascesse. Mas muito mais importante do que isso é entendermos por que o nascimento de Cristo é a formalização ou a execução de uma esperança que estava viva no coração daqueles que andaram e que a Escritura, que os autores bíblicos nos revelaram através dos escritos, através da Escritura,
para o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, Cristo era a esperança. A esperança para quem? A esperança para os romanos? Não. Cristo é a esperança para esse mundo. Eles nem tocam no nome de Jesus. Eles nem falam do que nós estamos comemorando. Aliás, a Meta, que é a grande empresa aí que controla o Google, o Facebook, o Instagram, nem menciona em suas artes essa data tão importante para o cristianismo. Mas todas as datas importantes para as outras religiões eles sempre mencionam. Mas para o cristianismo não tem um desenho, não tem absolutamente nada que dê conotação ao nascimento do nosso Salvador. Não poderíamos, meus irmãos, de forma alguma olhar para o nascimento de Jesus sem entender por que ele nasceu, por que foi necessária a sua vinda e por que então que ele era a esperança no coração dos homens, que através de vários e vários, centenas e centenas de anos, vieram através da sua própria vida, trazendo um tipo ou uma imagem ou a verbalização de algo que futuramente viria a acontecer por intermédio de um ato milagroso, por intermédio das próprias mãos do Senhor. Não poderíamos nos esquecer, meus irmãos, que Adão e Eva pecaram. Porque antes de Adão e Eva pecarem, não havia promessa da vinda de um Salvador. Antes de Adão e Eva pecarem, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, da árvore que Deus havia ordenado que eles não deveriam comer daquele fruto, não havia propositura de Deus descer à terra para salvar o homem. Mas o homem pecou. E agora, na sua condição pecaminosa, ele não poderia mais ter comunhão e paz com Deus, como Deus havia criado o homem para ter. Agora era necessário que o próprio Criador, que criou o homem com suas próprias mãos, um dia descesse e através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele recriasse no homem uma natureza santa, uma nova identidade que viesse confrontar e vencer aquela natureza do Adão que pecou lá no Éden. Cristo, meus irmãos, ele é a esperança, e vários homens na história das Escrituras esperavam por essa esperança futura de um Redentor, de um Salvador, e vimos, através de todos esses dias, as várias figuras de homens e até mesmo de mulheres que proclamaram de uma forma indireta, mas de uma forma real, autêntica e divina, que o povo, o homem, precisava de um Salvador. E esse Salvador, como nós vamos ver em todo o Antigo Testamento, ele não poderia ser um homem, porque Moisés, de fato, salvou o povo da escravidão do Egito, mas Moisés pecou na sua liderança. Vamos ver, meus irmãos, que o substituto de Moisés, Josué, em que pese ser um homem, ter sido um homem de Deus, e que pese ter sido um homem com caráter santo, ainda assim ele conduziu um povo que se misturou, um povo que pecou, um povo que não seria Josué, mesmo dizendo: em minha casa serviremos ao Senhor, largue seus Baalaíns, largue seus Astarotes, largue seus Moloques, sirvam e adorem a Deus. Mesmo assim o povo foi rebelde, não foi a sua liderança que salvou o povo dos seus pecados, muito menos os juízes, muito menos Samuel, muito menos os reis, muito menos os profetas, muito menos homens e mulheres que no período interbíblico, em que pese esses 400 anos de silêncio de Deus, esses 400 anos de trevas, porque Deus não falou através de profetas, Deus não se manifestou através de homens, mas mesmo na revolta dos Macabeus, mesmo os filhos de Matatias sendo homens de Deus e não querendo que Israel viesse ali a servir ao Deus Zeus, mesmo assim
Esses homens não foram capazes de conduzir o povo de Deus a uma eternidade, a uma salvação, a uma justificação dos seus pecados. Porque o homem em si mesmo, ele não é esperança para nada. Porque o homem estava perdido, anulado. O homem estava completamente afastado do seu Criador. Carente da esperança. E foi isso que os profetas vieram trazer ao povo. Não só o juízo pelos pecados e pelo adultério do povo em relação a Deus, mas os profetas também vieram trazer uma palavra de renovo, uma palavra de um Redentor, a palavra de um Messias que um dia iria salvar, como Isaías vai profetizar no capítulo 7 a respeito do Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele vai descer, ele vai pisar na terra, ele vai nascer nesse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas também no capítulo 9, quando ele proclama que um Deus maravilhoso, um príncipe da paz, um pai da eternidade, viria através do nascimento de um menino, viria através de um nascimento milagroso, um nascimento virginal. Tudo isso, meus irmãos, colaborando, corroborando, confirmando aquilo que Deus mesmo, com sua própria boca, registrou lá naquilo que chamamos de proto-evangelho, né? Um protótipo do evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que nasceria um homem de uma mulher, e ele teria o seu calcanhar ferido pela serpente, mas no fim ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Vimos, meus irmãos, através das Escrituras, que o homem por si mesmo tendo bons reis, mesmo tendo profetas santos, mesmo mulheres se levantando em Israel para serem até mesmo profetisas, ou sacerdotisas, ou aquelas que vieram a salvar Israel, como o caso de Raabe, por exemplo, ou aquelas que vieram a dar prosseguimento à raiz de Cristo, como foi o caso de Ruth, bela de coração, chamada Ruth, avó do maior rei de Israel. Mesmo, meus irmãos, olhando para todo um contexto onde Deus falava, profetizava, convidava o homem a deixar de lado os seus pecados, a sua idolatria, a sua maldade, o homem não deixou de lado a sua idolatria, a sua maldade. O homem não foi, meus irmãos, capaz de salvar a si mesmo, e por isso Deus então trouxe esperança ao nosso coração, esperança ao coração daquele povo perdido, mergulhado num tremedal de lama, completamente envolvido por suas iniquidades. E quando entramos no contexto dos evangelhos, quando entramos então no novo nascimento, depois de sair de todo esse período histórico em que Israel idolatrou, em que Israel confrontou o Senhor, em que Israel fez tudo que era mal diante do Senhor, nós nos encontramos agora no ambiente, meus irmãos, no ambiente de domínio romano, no ambiente de domínio de outro povo, de outra nação, no ambiente agora em que você olha para os judeus e diz: olha, eles agora são santos. Não, eles eram legalistas. Eles continuavam soberbos, arrogantes, orgulhosos, continuavam pecando, porque o orgulho é um ídolo. Até mesmo a lei, quando é transformada num legalismo no coração do homem, ela se torna um ídolo. Dentro de todo esse contexto, meus irmãos, dentro de toda essa tragédia humana, desde que Adão e Eva pecaram, o que restaria a Deus se não salvar aqueles a quem Ele criou? Porque, meus irmãos, Deus não criou o homem para viver na condição pecaminosa. Deus não criou o homem para o pecado. E o nascimento de Cristo, meus irmãos, mostra isso para nós. Significa que Deus não criou o homem para o pecado, mas o homem pecou, e agora Deus então não permitiria que o homem continuasse na sua condição pecaminosa.
Porque Deus, meus irmãos, Ele não suporta ver a sua criação errar o alvo. Deus não suporta ver os seus filhos pecando. Deus não suporta ver toda a maldade que há na humanidade. Por isso que Ele enviou a esperança das nações. Por isso que Ele prometeu, dentro de toda uma história do seu povo, Ele prometeu um Redentor que não seria igual a Moisés, a Josué, a Davi, a Josias, a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Miqueias, a Malaquias, não. Porque a esperança que Deus prometeu ao seu povo é uma esperança real de salvação, não salvação para vivermos bem neste mundo caído, mas salvação para vivermos no mundo que Deus vai trazer a nós, essa nova Jerusalém que o Apocalipse fala, esse novo céu, essa nova terra, essa nova identidade, esse novo corpo. Não é uma esperança, meus irmãos, não é uma esperança rota, não é uma esperança humana, não é uma esperança terrena, mas é uma esperança eterna. O nascimento do menino traria a nós a certeza de que Deus estaria trabalhando para a salvação do seu povo, e como bem registra Mateus no capítulo 1, que nós fizemos a leitura de introdução ao culto, Jesus Cristo nasceu, Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O objetivo de Jesus ao nascer foi salvar o seu povo dos seus pecados, é reverter a obra adâmica para uma obra agora de um novo Adão, não aquele Adão humano, mas o Adão eterno, o Adão que verdadeiramente cuida de nós, que verdadeiramente nos transforma e que verdadeiramente implanta em nós uma nova identidade. Foi a promessa de Deus, meus irmãos, reverter este quadro do homem na história. Porque mesmo depois que o homem pecou, Deus poderia muito bem, quer saber? Vou acabar com isso tudo. Chega de homem, chega de terra, chega de natureza, chega disso tudo. Já viu criança quando está montando um castelinho e cai uma peça, cai duas, ele destrói tudo, né? Mas o nosso Deus não é assim. Ele não destrói o que Ele constrói. Ele salva aquilo que foi perdido na construção. E Ele enviou o seu Filho, meus irmãos, para nos salvar dessa desconstrução que a natureza adâmica ocasionou em nosso coração. Ele veio para reconstruir, mas reconstruir a nossa humanidade, reconstruir a nossa natureza adâmica, não. Reconstruir em nós a natureza dele em nós, a imagem e semelhança dele em nós, reconstruir em nós ele mesmo habitando em nós. Deus sempre buscou, meus irmãos, o homem. Deus sempre ensinou o homem o caminho a andar. Deus sempre buscou a salvação para o homem. Porque um homem não pode salvar a si mesmo. Muito pelo contrário, o único poder que o homem tem é de se autocondenar. Mas a esperança chegou, meus irmãos. Jesus veio para redimir o seu povo. O nascimento de Cristo tem um único objetivo: redimir o seu povo. Como diz Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Colaborando com o que Mateus havia dito também no seu Evangelho. Jesus, meus irmãos, Ele ensinou, Ele estabeleceu um santo padrão moral, mas o principal objetivo de Jesus foi buscar e salvar os perdidos. Isaías vai profetizar que Jesus ele iria caminhar até a Galiléia dos gentios, e lá, um lugar de trevas, ele levaria a luz. Lá, um lugar que andava em pecado, conheceria a luz do mundo.
E quando olhamos para os evangelhos, para as caminhadas de Cristo, logo após o seu batismo, onde ele vai? Ele vai salvar os pecadores dos seus pecados. Ele vai na região que ninguém queria pisar. Ele vai buscar os feridos de alma, ele vai buscar os cativos do pecado, ele vai buscar aqueles que carecem da sua graça. Para quê? Para formar um exército para derrotar Roma? Para formar um exército para confrontar o legalismo judaico? Não. Ele vai formar uma igreja, porque na igreja estarão ali reunidos os salvos, os que ele prometeu ser a esperança e a salvação. Ele veio sim expiar os pecados do homem na cruz, porque o próprio João nos revela no primeiro capítulo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o que nós comemoramos no Natal, o que nós comemoramos nessa data, é que Deus cumpriu a sua promessa e enviou o Salvador. O que nós comemoramos nessa data é que Deus prometeu, e como Ele mesmo diz, Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para dizer algo e depois reverter o quadro. Não. Deus, Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu. Meus irmãos, Ele salvou a mim e a você através de quê? Do nascer do Salvador. Jesus, portanto, meus irmãos, Ele é a verdade que entrou no mundo. Um mundo de mentiras, um mundo de falsidades, um mundo de hipocrisia, recebeu a luz de uma esperança de vida eterna, a luz da esperança, não de um mundo diferente, mas de um povo que a partir de então seria diferente. Um povo santo, um povo que conhece o seu Deus, um povo que serve ao seu Salvador. Cristo veio para declarar a verdade, e Ele mesmo se auto-intitulou, anos e anos depois, como o caminho, a verdade e a vida. Queiram ou não, meus irmãos, o cristianismo, a nossa religião, ela é exclusivista, porque nós declaramos que a verdade está naquilo que nós cremos, e nós cremos nas Escrituras. Então, para nós não há verdade relativa, para nós há uma única verdade. Cristo é a esperança de uma vida eterna. O mundo diz que você pode colaborar com a sua própria salvação. O mundo diz que todos os caminhos conduzem a Deus, que a vida é tudo que há, portanto, viva intensamente o presente, que cada um tem a sua própria verdade. No mundo de muitas verdades, cada um pode carregar em si mesmo a sua própria verdade, mas as Escrituras, meus irmãos, nos ensinam que Jesus é a verdade. Ele é a esperança de um povo que estava em pecado. Ele é a esperança de um povo que estava perdido. Por isso, meus irmãos, que nós entramos na onda do mundo de comemorar essa data, o tal do Natal, mas não o Natal que o mundo comemora, mas o nosso Natal. O exclusivo Natal do cristianismo, do Jesus que nasceu e nos salvou. Jesus veio, meus irmãos, veio para expor todas essas mentiras e declarar que Ele é o Verbo, que Ele é a verdade. Jesus veio, meus irmãos, para dizer, não só no seu tempo, mas Ele nos diz até hoje, que tudo nesse mundo é ilusório e artificial, meus irmãos. Os jantares desta noite serão importantes porque estaremos em família. A troca de presentes será muito legal, muito bacana se você realiza essa troca de presentes. Para quem tem filho pequeno não tem jeito, né? Se tu não comprar um presente, tu está lascado o ano todo. Mas tudo isso, meus irmãos, tudo isso é engolido e tragado pela esperança que vive em nós. Pelo nascimento do menino,
pelo nascimento de Deus. Conhece alguma história que registra que Deus nasceu? Deus nasceu. Nasceu entre nós. E nasceu para quê? Para nos salvar dos nossos pecados. O alicerce do mundo, meus irmãos, é a mentira. Mas Jesus nos promete que a igreja, assim como ele triunfou, a igreja também triunfará sobre o mundo, porque a igreja se reveste da verdade de Jesus. Em termos, meus irmãos, em que as comemorações são voltadas para o próprio coração do homem, as nossas comemorações dessa noite devem estar voltadas para aquele que nos salvou. Para aquele que, como bem diz Paulo em Colossenses, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Lá nos redimiu, lá nos lavou, lá nos purificou e lá nos salvou. Por que celebramos o Natal, meus irmãos? Porque Cristo veio ao mundo e não deixou o seu povo na mesma condição que eles habitavam anteriormente. Comemoramos o Natal, meus irmãos, porque Deus não iria permitir que os seus filhos continuassem na mesma condição anterior. Comemoramos o Natal porque Deus cumpriu sua promessa de enviar o seu Filho para salvar o homem dos seus pecados. Comemoramos o Natal, meus irmãos, porque nós fomos salvos dos nossos delitos e pecados. Comemoramos o Natal, meus irmãos, porque Cristo veio e veio para nos salvar. Não comemoramos o Natal porque o mundo instituiu o Natal, mas comemoramos o Natal porque Deus enviou o seu unigênito Filho para salvar todo aquele que nele crê. Ele veio, meus irmãos, ele veio para redimir seu povo e declarar a sua verdade ao mundo mentiroso, como vai nos ensinar Paulo. E eu quero finalizar com esse texto. Como vai dizer Paulo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz Paulo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nasceu ao lado de jumentos, de mulas, de bois, de vacas, de animais. Ele não nasceu em palácios, ele não nasceu numa casa bem estruturada, pelo contrário. Ele nasceu num lugar oculto, não oculto aos reis magos, não oculto a Deus, mas oculto a todos os outros. Nasceu ali, no meio da sua criação e com as suas criaturas ao seu lado, para nos salvar. Deus nos mostrou, meus irmãos, que Ele não nos quer perdidos, fora do seu caminho, longe da sua
identidade. Portanto, hoje, nesse dia para nós tão especial, nesse dia para nós, em que é um dia que nos reunimos em família, esse é o dia propício para falar sobre o verdadeiro Natal, a esperança de Deus que chegou a nós, a esperança de Deus que nasceu e salvou o seu povo dos seus pecados. A luz de Deus veio ao mundo e salvou o homem dos seus pecados. Isso é o Natal. Isso é o que significa para nós. Cristo nos salvou. Obrigado, Senhor. Cada uma das suas promessas, registradas na tua palavra, que anteviam, Senhor, a vinda do teu Filho, que proclamaram a vinda do Salvador, que proclamaram o Senhor que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso foi cumprido no nascimento daquele que é a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque estávamos longe da tua presença, mergulhados no tremedal de lama, distantes, Senhor, de sermos santos, inimigos da tua pessoa, confrontadores, Senhor, da tua palavra. Mas o Senhor enviou teu Filho. Ele nasceu e nos salvou dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. E nesse dia em que estaremos reunidos em família, nós queremos nos lembrar disto. O Senhor não nasceu para que comemorássemos essa data apenas, ou se não com presentes ou com jantares, mas principalmente trazendo à nossa memória o teu objetivo, que foi nos salvar dos nossos pecados. Eu abençoo os elementos que serão agora entregues ao teu povo. Seja um momento, Senhor, momento de comunhão, momento em que nós possamos confessar diante de Ti as nossas limitações, até mesmo as nossas dores, o nosso sofrimento, porque o Senhor veio para mudar a nossa vida, o Senhor veio para transformar a nossa alma, o Senhor veio para nos dar a certeza de salvação e vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.